Voltando com a Debbie trazendo o arco da praia e uma novidade surpresa. Esse é mais um recap de Debbie the Corsifa, e se você não manja do que se trata, vou deixar a playlist dos vídeos anteriores nos cards, pra você dar uma olhada. Mas pra quem já tá seguindo essa série, bora para o vídeo. O capítulo começa com o grupo chegando na praia e a Debbie pergunta para Diablo se estava realmente tranquilo passarem o dia inteiro brincando. Diablo confirma que, graças a Reizo, que mexeu uns pauzinhos com o departamento do inferno, elas podem passar mais tempo no mundo dos humanos. Rokurou reconhece o quanto a Debbie ficou feliz por poder visitar o mar e pergunta para Reizo se realmente estava tudo bem eles irem juntos. Reizo diz que uma das condições para elas conseguirem aproveitar a praia seria que a Debbie teria que ter 4 guardiões. Mas nisso, Temari decide mudar de assunto e comentar sobre como o biquíni da Debbie estava fofo. Temari tenta confirmar com o Rokurou, mas ele fica corado e diz que não era exatamente fofo. Só que por causa disso, Debbie se irrita com ele e vai reclamar com o Rokurou, enquanto não percebe que algo estava balançando bastante, por isso o Rokurou não conseguia encarar ela direito. Temari comenta com a Reizo sobre ela ter arrumado os biquínis delas. Reizo fica bem animada vendo a Debbie com aquele biquíni. A Diablo reclama com a Debbie, dizendo que ela estava levando muito a sério essa história toda. Mas nisso, Debbie surge atrás dela e tira a blusa da Diablo e mostra que ela estava com um biquíni bem fofo, o que faz a Debbie provocá-la muito. Temari, tentando mudar de assunto de novo, decide chamar a Debbie para brincar de esmagar a melancia. Um costume bem comum em episódios de praia, onde a pessoa fica vendada e tenta acertar uma melancia com um taco para esmagá-la, e poderem comer. Debbie fica bem animada com a ideia e Rokurou reconhece isso. Debbie menciona que ela estava vendo revistas de viagens e desde então ela vem mantendo em segredo um desejo forte de ir brincar na praia. Mas o Rokurou já reconhece que essa vontade toda era bem óbvia. Debbie diz que aquele seria o dia de férias de verão dela e Rokurou se anima para irem brincar. Mas logo em seguida, uma chuva insana começa do nada e eles têm que ficar embaixo do guarda-sol para poderem esmagar a melancia depois que a chuva passar. Temari menciona que, como a chuva surgiu do nada, ela iria passar do nada também. O problema é que a melancia estava sendo levada pelas ondas do mar. Debbie fica desesperada querendo recuperar a melancia, mas Temari a segura, pois seria muito perigoso. Nisso, Debbie fica bem desanimada, vendo que essas férias foram arruinadas por culpa da chuva e pede desculpas para o grupo por terem se esforçado tanto. Mas, Rokurou não aceita isso tranquilamente. Ele venda os olhos da Debbie e diz que ainda não acabou, e manda ela ir esmagar a melancia, o que anima a Diablo. Vendo o esforço dele, Diablo decide ajudar e usa sua técnica de espada para abrir o mar e fazer a melancia flutuar sobre o oceano. Diablo já chama a Reizo, que entende e transporta a Debbie para cima da melancia. Nisso, Rokurou dá a dica para a Debbie esmagar a melancia. Debbie ouve a dica e acerta um chute direto na melancia e a esmaga. Com isso, Debbie fica feliz por ter conseguido acertar e também agradece aos amigos dela por terem ajudado. Ela reconhece que não foi como planejado, mas pelo menos foi divertido. Esse capítulo não teve uma Key, então vamos direto para o próximo. Na noite seguinte, o grupo se reúne para fazer um teste de coragem, mas Debbie pergunta o que seria um teste de coragem. Rokurou explica que é um teste feito para provar a coragem com coisas assustadoras, como espíritos. Debbie pergunta o que exatamente seriam espíritos. Rokurou explica que se trata de seres que ficam presos a locais desse mundo após a morte. Mas nisso Debbie começa a rir da cara dele por achar que isso poderia existir, mesmo ela sendo um demônio. Rokurou decide assustar a Debbie e diz que vai contar uma história de terror. Debbie já demonstra estar tranquila, pois sabe que não teria como ela se assustar com a história. A história do Rokurou é um conto sobre uma mulher de cabelos longos e olhos fundos, que pode surgir no meio das sombras da floresta. Reizo fica assustado enquanto Diablo reconhece que foi uma boa história. Mas Debbie diz que aquilo não passa de um conto, então não tem um porquê ficar com medo. Mesmo ela estar tremendo sem parar e seus olhos do cabelo praticamente saltados. Já que aquele teste era para a Debbie, todos começam a se separar para irem preparar as coisas para o teste e deixar a Debbie sozinha. Mas ela já segura o Rokurou para poder ficar com ela. Rokurou tenta dar uma desculpa, mas Debbie desiste de fingir e simplesmente grita que não quer virar um espírito e Rokurou acaba sendo obrigado a ir com ela. Rokurou reclama por precisar fazer isso, mas Debbie joga a culpa para ele por ter contado uma história de terror. Rokurou diz que ela está segurando ele muito perto e Debbie começa a reclamar dele. Mas depois dele pedir mais espaço, Debbie faz uma carinha tão fofa que Rokurou não aguenta e só aceita. Debbie volta a tentar parecer tranquila, dizendo que a escuridão é o território dela. Mas assim que ela ouve um barulho, ela surta. Debbie gruda no pescoço do Rokurou por medo de um esquilo, mas depois que ela fica mais tranquila, ela acaba tentando voltar a seguir em frente. Pelo menos até ela acertar uma gelatina. Nesse momento, ela bate o recorde de aceleração pelo medo enquanto arrasta o Rokurou, sem perceber que a gelatina era uma armadilha feita pela Temari. Logo depois, ela é segurada pelo braço da Reizo, encontra uma garota no meio das sombras e vê a Diablo pulando do mato, mas ironicamente a Diablo não consegue assustá-la. Enquanto a Temari tenta consolar a Diablo, Debbie continua a correr arrastando o Rokurou.
Depois de muita corrida, Debbie fica apenas segurando o braço do Rokurou enquanto fica chorando. Rokurou tenta acalmar ela dizendo que ela é a Strongest Demon, então ela poderia aguentar bem. Nesse momento, Debbie o encara com um olhar triste e Rokurou acaba notando algo diferente nela. Ele pergunta se ela sempre foi tão baixa, mas nisso ela menciona que não estava com seus sapatos de salto. Rokurou encara a Debbie e diz que acima de ser a Strongest Demon, ou ser um demônio, ela ainda é uma garota. Mas nisso Debbie fica irritada por entender que o Rokurou não a via como uma garota. Rokurou se desculpa por isso, mas como pelo menos ajudou a Debbie a se acalmar, ela segura o braço do Rokurou e o leva para fora da floresta. Depois de um tempo, Debbie consegue concluir seu teste de coragem e todos recebem ela parabenizando por concluir. Debbie menciona que eles de fato se empenharam bastante para assustar ela, ainda mais com a garota que apareceu no meio das sombras que era igual à garota da história do Rokurou. O problema é que as garotas dizem que nenhuma delas fez isso. Nesse momento, atrás da Debbie, surge a garota fantasma da história do Rokurou, o que mata Debbie de susto e ela quase mata o Rokurou esmagando ele. O Omake do capítulo mostra eles fazendo uma oferenda para o festival Obon. Mas como é feito com comida, a Debbie fica querendo comer a oferenda. Destaque para Diablo treinando para assustar a Debbie. Na outra noite, o grupo se reúne para o último dia de praia. Como todo o arco da praia tem que ter fogos de artifício. Debbie se anima com a ideia, mesmo sem saber o que seriam fogos de artifício. Temari até explica, o que deixa Debbie mais animada ainda. Mas Rokurou, prevendo as burrices dela, pede para que ela tome cuidado. Nisso ela decide começar logo com uma caixa enorme de fogos. Temari explica que só precisavam acender o pavio, e depois que a Debbie usa sua magia para isso, eles esperam a caixa explodir para soltar os fogos, mas nada acontece, o que faz a Debbie achar que deu algo errado e encara a caixa. Nisso, em um momento nível Looney Tunes, Debbie acaba levando os fogos direto na cara. Depois de ficar um tempo se debatendo pela dor, ela reclama daquilo e diz que se foi planejado pelo Rokurou, ela iria ficar muito pistola. Mas Rokurou já adianta que ele mesmo mandou ela tomar cuidado. Os seguintes seriam os fogos de faíscas. Uns fogos que têm uma forma de canudo com uma pequena bola de fogo que solta faíscas. E Temari menciona que as pessoas costumam fazer um jogo onde perde quem deixar a bola de fogo cair. Debbie, ouvindo falar de desafio, se anima e já pega vários. Rokurou tenta alertar ela que não seria uma boa ideia, mas ela acredita que quanto mais fogos, menor seria a chance de perder. Ela só não contava que com tantos juntos eles fariam peso e cairiam bem rápido. Nisso segue para o próximo dos fogos de artifício, que seriam as serpentes, um tipo de fogo que tem a forma de uma moeda que vai expelindo uma cinza que parece uma cobra. Mesmo animada pela explicação, quando começam a ver do que se trata, as três demônios simplesmente acham tão bizarro que o Rokurou só se desculpa por aquele vacilo. Por fim, eles acabam pegando os fogos que sobraram e começam a brincar com eles, fazendo formas ou só provocando a Debbie para variar. Depois disso, todos estão cansados de brincar e já se organizam para irem embora. Nesse momento, Debbie agradece a todos por terem feito ela se divertir tanto nessas férias de verão. Rokurou diz que também se divertiu e diz que na próxima vez eles podem tentar aproveitar mais com fogos de artifício no céu. Depois de ouvir a explicação do que seriam os fogos de artifício que eles estavam falando, Debbie se prepara para usar uma magia para recriar esses fogos. Apesar do Rokurou e a Temari ficarem com medo, Debbie consegue fazer um show lindo de fogos de artifício no céu, o que serviu para acabar de forma perfeita aquele dia. Temari elogia Debbie, mas nisso ela já adianta ao Rokurou que a partir do dia seguinte, eles iriam voltar aos seus desafios e que ele deveria se preparar. O Omake desse capítulo mostra a Debbie se assustando com algo e quando a Areizo vai ver o que foi, ela descobre que Debbie ficou queimada de sol, o que rende mais uma foto para Areizo. Areizo explica para Debbie que ela se queimou assim por não ter usado protetor solar. Enquanto Debbie fica se perguntando como poderia voltar ao normal, Areizo se pergunta o porquê a Debbie queimada parecia tão sensual. Infelizmente o autor menciona que ela voltou ao normal no dia seguinte, então só durou esse Omake mesmo. No capítulo seguinte, começa com o Rokurou preparando as coisas para o desafio com a Debbie, já que ela havia mencionado que iriam voltar a se enfrentar no dia seguinte, a volta à praia. Porém, no que Debbie chega no quarto dele, ela aparece toda acabada, tudo porque o verão acabou. Debbie menciona que as férias de verão foram boas, mas voltar à sua rotina normal é muito tedioso, o que faz Rokurou achar que ela parece apenas uma criança tendo que voltar às aulas. O nível de desespero da Debbie é tão grande que ela acredita que pode ser melhor ela simplesmente destruir todo o mundo, mesmo que não pareça tão divertido. Mas Rokurou sabe que ela é capaz disso, então ele decide que tem que ajudá-la. Rokurou tenta distrair ela com o desafio do dia, que seria uma competição com armas de água. Inicialmente, Debbie até se anima com a ideia, mas Rokurou menciona que isso poderia ajudar a refrescar, aproveitando que o dia estava quente. Com isso, Debbie se lembra que o verão acabou e volta a ficar depressiva. Nisso, Rokurou decide mudar de tática e chama ela para um desafio de origami. Debbie pega um catálogo de técnicas de origami e parece que ela ficou animada. Mas logo ela vê um dos modelos de origami que seria de cigarra.
Nisso Debbie se lembra que a Temari falou que a vida das cigarras se limita a cerca de uma semana e por isso não dá pra ouvi-las depois do verão. Debbie volta a ficar desanimada dizendo que as cigarras poderão morrer junto do resto do mundo, mas Rokurou tenta pensar em algo até que ele precisa usar sua carta na manga. Rokurou mostra que ele tinha um bolo, o que anima Debbie pra caramba. Ele diz que tinha comprado aquilo mais cedo para que ela pudesse comer depois dos desafios, mas ele entrega pra ela logo, o que a deixa bem contente. Rokurou pede pra ela comer devagar, mas Debbie diz que não consegue se segurar com algo que ela gosta tanto. Nisso Rokurou percebe que conseguiu distraí-la e pode pensar em um desafio. Porém, Debbie começa a se perguntar o porquê tudo que é bom acaba rápido. Nisso ela volta a se lembrar do verão e volta a chorar, mas nisso Rokurou perde a paciência e manda ela parar de se lamentar pelo verão que acabou. Debbie entende que ela está exagerando, mas diz que não tem como evitar. Ela menciona que no inferno ela nunca teve nada tão divertido quanto as férias de verão. Rokurou entende finalmente o que houve e menciona para ela sobre os festivais e brincadeiras que podem ser feitas nas outras estações, como o Festival das Folhas de Outono ou poder esquiar na neve do inverno. Ele termina dizendo que, mesmo que o verão tenha acabado, ainda teria muita coisa divertida que poderiam fazer. Nisso, Debbie se anima de vez e se prepara para um desafio, até que um portal se abre. Dessa vez vem a Diablo, pois Arezzo diz que estava preocupada com a Debbie, por ela estar muito triste com o fim do verão. Porém, Debbie menciona que ela soube que teriam muito mais coisas divertidas para fazer no futuro. Porém, Diablo entende que ela está falando como se estar desempregada o ano inteiro seria como férias de verão e manda ela pelo menos começar a trabalhar antes de falar algo assim, o que deixa os dois sem resposta. O Amaki desse capítulo mostra a Debbie querendo comer um pêssego enlatado, mas como o Rokurou não tem um abridor de latas fica difícil, pois ela não teria como abrir sem destruir a lata. Nisso ela pede para Arezzo chamar a Diablo, afinal a espada dela seria perfeita para o serviço. Na hora que a Diablo chega, ela aparece com uma roupa tão fofa que os dois simplesmente travam. Diablo pergunta se tinha algo errado com a roupa casual dela, e ainda menciona que ela foi transportada tão de repente que não teve chance de se trocar. Apesar de claramente estar louca para fatiar os dois, ela perdoou os dois com a promessa de que não contariam para ninguém sobre isso. O capítulo seguinte já nos dá uma prévia de que veremos alguém novo nessa história. Nisso começamos com o Rokurou acordando com alguém sentado em cima dele. Mas quando ele pensa ser a Debbie vindo desafiá-lo, ele nota que tem algo diferente. Quando ele vê direito quem seria, ele nota ser uma garota demônio nova com um visual mais jovem. Nisso Debbie surge em um portal enfurecida com ela. A garota recebe a Debbie com um olá, mas Debbie ainda reclama com ela por ter vindo para o mundo humano do nada, e nisso ela apresenta a garota para o Rokurou como Helms the Autumn, a prima da Debbie. Helms diz que decidiu vir ao mundo humano pois soube que a Debbie estava tendo trabalho para lidar com um garoto humano. Debbie se irrita com o jeito que a Helms menciona que iria ajudá-la, e Helms menciona que ela sempre foi muito agressiva e nem um pouco feminina, mesmo com ela tentando muito fazê-la agir como uma garota. Debbie diz que ela sempre inventava que ela tinha muito mais poder feminino que ela, e se pergunta o que nela não é tão feminino. Isso alguns segundos antes de mencionar que se a Helms não fosse membro da família já teria arrebentado ela, o que faz Rokurou reconhecer alguma coisa que não é tão feminina assim nela. Helms diz que veio mostrar pra ela o como é fácil derrubar um garoto como o Rokurou. Ela ainda diz que ele parece bem bobo, mas ainda assim não o odeia. Debbie, completamente revoltada, tenta separar ela do Rokurou, dizendo que ele é a presa dela, mas Helms volta a provocá-la. Nisso, Helms decide desafiar a Debbie para um jogo de sedução, onde a vencedora poderia ficar com o Rokurou. Debbie imagina que ela iria fazer algum jogo com doces ou algo assim, e de fato, Helms diz que iria ser um jogo de Pocky. Para resumir, Pocky seria aqueles palitinhos de chocolate que aparecem em alguns animes. E o jogo consiste em o Rokurou ficar com uma ponta do Pocky na boca, enquanto a Debbie e a Helms vão comendo pela outra ponta e vence quem comer mais do Pocky. Debbie vê isso como algo muito obsceno, não pretende participar do jogo. Pelo menos até a Helms dizer que ela estava fugindo e nisso ativar o lado competitivo dela e fazer a Debbie se animar com o desafio. Helms começa o jogo. Como ela é muito tranquila com essas coisas, ela consegue sem problema algum começar a comer o Pocky e ir se aproximando bastante da outra ponta. Mas ela para um pouco antes. Helms menciona que Debbie ainda pode vencer se ela comer mais do que a Helms comeu. O ponto é que para fazer isso, ela praticamente teria que beijar o Rokurou. Mas Debbie diz que não liga para essas coisas, afinal, ela é a Strongest Demon. Pelo menos é o que ela diz, afinal, a Debbie já está se colhendo toda, enquanto a cara dela está tão vermelha que você imaginaria que ela viu algo bem pervertido. Debbie tenta se recompor para poder começar o jogo, mas quase nem mesmo consegue pegar a ponta do Pocky. Nesse ponto vemos os pensamentos da Helms e entendemos melhor o porquê desse tipo de atitude dela. Acontece que Helms
sempre se sentiu colocada de lado por ser a prima da Debbie, afinal, ela é considerada a demônio mais forte, e isso acaba irritando a Helms por ser sempre comparada com a Debbie. E quando ouviu que a Debbie estava tendo trabalho para lidar com o humano, ela ficou surpresa, mas não preocupada, pois agora seria a primeira vez que ela poderia superar a Debbie em alguma coisa. Mas nisso, Debbie se recompõe e se prepara para iniciar o desafio, exceto que ela vai com tanta força que simplesmente morde a própria língua no lugar. Rokurou fica preocupado em ajudar ela, enquanto Helms apenas observa rindo da cara da Debbie por ter sido tão idiota. O que ela não esperava é que a Debbie começaria a reclamar que o Rokurou ser provocado irritava ela por ser rival dela. Mas ela disse isso com uma expressão muito fofa. Nisso, Rokurou responde que ela não precisa se preocupar com isso, pois ele sempre será o rival dela. Afinal, ele precisa proteger a humanidade desses desafios. A questão é que a Helms não sabe desse pequeno detalhe da ameaça à raça humana e começa a achar que ele estava se declarando para ela. Enquanto o Rokurou fica cuidando da Debbie, Helms começa a se irritar e acaba gritando com os dois, mandando eles pararem de flertar na frente dela por um segundo que seja. Mas acaba que nenhum deles entende nada. Helms reclama das técnicas de sedução deles e aquela atmosfera de casal, dizendo que eles praticamente estavam vivendo a melhor parte da vida deles, e o que mais estava irritando ela era o simples fato de nenhum dos dois notar nada disso. Helms ainda diz que iria deixar o Rokurou para Debbie continuar sendo derrotada pelo resto da vida, enquanto ela iria encontrar um cara 100 vezes melhor do que ele e termina ligando para Arezzo abrir o portal para ela voltar. Nisso os dois continuam sem entender nada do que houve. O Omake não tem muito para dizer, basicamente é a Debbie indo pegar castanhas, mas começa com ela se furando com os espinhos e depois tentando comer ainda quente. E termina com a Debbie perdendo a paciência com o tanto de trabalho que dá só para comer uma castanha e simplesmente abrindo uma castanha na fúria, comendo sem preparo nenhum e dizendo que estava amargo.